A paz do Senhor, meus irmãos. A irmã Ângela já leu o texto, que está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60. Finalzinho deste capítulo de João, que nós temos durante esse mês, estamos olhando para a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós gostaríamos de relembrar alguma coisa que já foi falado, e ver o que o Senhor tem para nós, o que a palavra do Senhor nos ensina e nos recomenda, que o Espírito Santo nos ajude a cumprir essa missão. Nós vimos na semana passada, e nós temos estudado o contexto aqui de João, essa multiplicação que foi falado dos pães e dos peixes. E após essa multiplicação, o Senhor Jesus, Ele olha para aqueles discípulos, para aquela multidão que seguia Ele, e Ele vai observar esta multidão, irmãos, e Ele vai olhar para eles e vai dizer: por que eles estão me seguindo? Qual que é a motivação deles em me seguir? Por que essa multidão está caminhando comigo? A intenção de Jesus é olhar qual é a motivação deles. Se era uma motivação correta ou equivocada. Porque após esse milagre, muitos começaram a seguir Jesus. Jesus ele vai para uma cidade chamada cidade de Tiberíades, que ela fica situada ao norte de Israel, às margens do Mar da Galileia. E quando ele volta, ele encontra essa multidão, e essa multidão começa a segui-lo, e aí a gente olha, irmãos, qual é o camarada que tem mais seguidores hoje na atualidade? Eu dei uma pesquisada, e o Alan, esses tempos atrás, falou que era o Cristiano Ronaldo, né? Ele é o camarada que tem mais seguidores. Mas nessa época aqui, eu acredito que hoje também, quem tem mais seguidores é o Senhor Jesus Cristo. Porque aqui os teólogos vão dizer que nesse momento, irmãos, mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas estão seguindo Jesus. Era muita gente para aquela época. Aí Jesus começa a observar essa multidão que seguia, e a gente sabe que no meio de uma multidão sempre tem aqueles que estão sempre atrás de alguma coisa. Alguns estão atrás de um milagre, outros querem receber alguma cura, outros querem ver algo extraordinário, outras pessoas estão por curiosidade seguindo Jesus. Afinal de contas, quem que é esse homem aí que está arrastando tanta gente? E a pergunta que a gente tem que falar aqui nessa noite, porque o texto, versículo, se a gente voltar aí na Bíblia, capítulo 6, versículo 2, que grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia. E a pergunta para nós, nesta noite é: qual é a motivação que você tem em seguir a Jesus? Por que você está seguindo a Jesus? O que te motiva a fazer isso? E aí, irmãos, eu vou extrapolar um pouco aqui. Se o pastor Elias chegasse aqui no próximo culto, olhasse para a igreja, falasse assim aos presbíteros da igreja, presbítero Eliel, presbítero Isaías, presbítero Daniel, presbítero Silvio, os demais presbíteros, a partir de hoje, os demais irmãos que pregam aqui, irmãos e irmãs, diáconos que pregam, se o pastor chegasse aqui e falasse: a partir de hoje, vocês não vão pregar mais, vocês vão ficar sentadinhos no banco. Se o pastor Elias chegasse aqui e olhasse para os músicos: vocês que tocam aí, que cantam, vocês que cuidam aí das mídias sociais, que filmam, que faz as coisas acontecerem aqui na igreja, na transmissão, você que tem um cargo na igreja, você que pertence a um dos ministérios da igreja, você que é um diácono da igreja, se o pastor Elias chegasse aqui: a partir de hoje, vocês não vão fazer mais nada, vocês vão ficar no banco. A gente contratou uma equipe aí, a igreja agora está dando uma renovada e vocês não vão fazer mais nada, vocês vão ficar no banco quietinho.
Seja sincero comigo. E com Deus, principalmente. No próximo culto, você estaria aqui sentadinho, com a mesma dedicação, com a mesma empolgação, com a mesma adoração, adorando o teu Senhor Jesus? Qual é a motivação que está seguindo a Jesus? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque por uma coisinha desse tamanhozinho, as pessoas estão abandonando Jesus e a igreja. Pastor não olhou para mim, não me deram oportunidade. Não me chamaram para cantar. Não me abraçaram, não foram me visitar. Por isso, a gente está abandonando a Jesus. Por nada as pessoas estão deixando Jesus. Queria que você pensasse nessa noite, que eu pensasse. Qual é a motivação que eu tenho de estar aqui? Jesus olha para aquelas pessoas que estavam seguindo Ele, Ele faz um raio-x deles, para ver qual que era a motivação correta, se a motivação delas era correta. E a primeira constatação que Jesus faz, irmãos, está no versículo 26. Vocês me procuram, não porque viste os sinais, mas porque vocês comeste do pão e vos fartaste. Jesus alimentou aquela multidão, como nós vimos aqui a pregação do presbítero Isaías. Sim, ele alimentou aquela multidão, mas o que Jesus está interessado é nos alimentar espiritualmente. Mas a intenção deles não estava em ser alimentado espiritualmente. E aí Jesus, ele faz o primeiro discurso duro. Capítulo 6, versículo 27. Não trabalhem somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Irmãos, se nós nos descuidarmos da motivação pela qual nós seguimos a Jesus, no primeiro confronto, no primeiro embate, alguém vai dizer não, você vai virar as costas e vai embora. Nós vamos abandonar Jesus. Para crer em Jesus, aquela multidão, a gente vai olhando o capítulo 6, e eles pedem um sinal miraculoso. Eles já tinham visto os sinais, eles já tinham visto aquele sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe por que eles fazem isso? Porque nós somos assim. Nós somos uma geração que a gente é atraída por grandes movimentos. Um culto de quarta-feira não nos atrai. Mas um culto de celebração, onde vai ter muita... Aí esse culto a gente vai. Porque é isso que atrai as pessoas. Mas quando eu sou convidado a praticar a minha fé, praticar a obediência, a praticar a renúncia, esse discurso é muito duro, irmão. Jesus está dizendo o tempo todo para nós, e a gente não consegue aprender. O tempo todo Jesus está dizendo, se relacionem comigo, se comprometam comigo. Mas sabe o que as pessoas estão procurando? As pessoas estão procurando mensagens coach, sobre amor, sobre prosperidade. Venha, você vai ser feliz. Venha, não vai acontecer nada mal na sua vida. Você vai ser um grande vitorioso. Estão procurando o evangelho da autoestima, da autoajuda, do pensamento positivo. Acredite em você, você pode, você é bom. E nada de compromisso. E nada de santidade. E nada de evangelho que fala de pecado. Falar em pecado é um desrespeito hoje. Você não pode me chamar de pecador, Liel. Quem é você? Eu não sou ninguém, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, é a Bíblia que fala, ela é tudo. Quando a Bíblia fala que é pecado, irmão, quem sou eu e você para dizer que não é? Mas quando nós dizemos, não, a Bíblia não está dizendo bem assim.
Não é mais pecado, agora é graça. A gracinha que o pastor falou ontem aí, né? Muitos estão na gracinha. Ao invés de nós assumirmos a nossa responsabilidade e de nos arrependermos de verdade, nos aproximarmos mais de Jesus, a gente está procurando a gracinha. Irmãos, eu e você, nós seremos avaliados por Jesus um dia. E um dia Jesus vai chegar diante de mim e de você e vai nos confrontar. Ele vai dizer, ó, Liel, muda de vida, camarada. Você está errado, não faça isso. Porque Jesus, ele não passa a mão na cabecinha da gente não, irmãos. Infelizmente, muitos pregadores hoje têm que passar a mão na cabeça do irmão, da irmã. Porque se falar para o crente que ele é um pecador, que ele está errado, que a Bíblia condena isso que ele está falando, o crente faz biquinho e vai embora. Que é duro esse discurso. Esse discurso é duro de ouvir. A gente quer o que o Evangelho está... Só o lado bom do Evangelho. A gente quer as bênçãos, a gente quer as curas, a gente quer um Jesus amoroso, um Jesus que cuida, um Jesus que vai fazer o mais do que vencedor. Mensagens assim que a gente gosta. Mensagens assim enchem a igreja, mas de pessoas vazias. Pessoas que não se quebrantam diante de Deus. Porque o evangelho que agrada a Deus, irmãos, é aquilo que o salmista diz no Salmo 51, 17. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Mas por outro lado, tem aqueles que têm a motivação correta. Aqueles que caminham com Jesus. Mesmo ouvindo uma palavra dura, mesmo sendo confrontado, mesmo ouvindo uma palavra de mudança, de arrependimento, andam com Jesus porque reconhecem de fato quem é Jesus. Andam com Jesus porque sabe que Ele, mesmo que Ele venha alimentar a multidão, mesmo que Ele venha fazer sinais e maravilhas, mesmo que Ele arraste multidões, essas pessoas não estão seguindo Jesus por isso, mas estão seguindo a Jesus porque sabe que Jesus é o Filho do Deus vivo. Se você entender realmente quem é Jesus, você não vai trocar Jesus por qualquer coisa. Porque, infelizmente, irmãos, crentes, e não só crentes, mas as pessoas andam insatisfeitas. E aí procuram Jesus só para esta vida aqui. E Jesus está o tempo todo dizendo para nós, não, eu tenho preparado algo além desta vida para vocês. É muito mais do que você pode imaginar ou pensar, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E aí quando Jesus começa a destacar o sermão duro dele, quando Jesus começa a falar, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, eles começam a criticar Jesus. Aquele povo, aquela multidão começa, como que ele está dizendo que ele é o pão vivo que veio do céu? Ele não é o filho do José? Ele não é o filho da Maria? Como que é que ele pode dizer essas palavras? E eles começam a criticar Jesus. E Jesus censura eles novamente. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas ao ouvirem isso, eles disseram, é muito duro esse discurso. Vamos embora. Não dá para a gente ouvir isso. O texto que a irmã leu, versículo 66, vai dizer, e muitos dos seus seguidores, a partir daquele momento, deixaram Jesus. Irmãos, qual é o discurso duro que nós não gostamos de ouvir hoje? Você já parou para pensar? Que discurso duro que nós não gostamos de ouvir? Eu elenquei aqui pelo menos 3, tem muito mais. Primeiro, nós não gostamos de ouvir
que nós devemos servir as pessoas. Não, olha a minha posição, irmão. Olha a família que eu sou. Olha, eu sou o presbítero da igreja. Que negócio é de ficar servindo as pessoas? A gente não gosta de ouvir isso. Segundo, a gente não gosta de ouvir, nesse mundo você vai passar por aflições. Não, eu sou o filho de Deus. Eu obedeço os mandamentos, eu sirvo ao Senhor, eu vou todos os cultos sábados pela manhã na igreja. Não vou passar por tribulação, por aflição. A gente não gosta de ouvir isso. Terceiro, a gente não gosta de ouvir, você é um pecador e você precisa mudar de vida. Não, a gente não gosta, esse sermão é muito duro. Não, nós não gostamos de ouvir que nós estamos errados, que nós temos que mudar de vida, que nós precisamos amar as pessoas, que nós temos que sofrer por elas. Esse sermão é duro demais. Irmãos, as pessoas elas não têm dificuldade de entender a mensagem do Evangelho. Vocês sabiam disso? A gente fala para algumas pessoas e... camarada, você tem que aceitar Jesus, para com essa vida, muda de vida, vamos lá, Jesus tem algo maravilhoso para você. Eu sei disso. As pessoas olham para a gente e falam, eu sei. Mas a grande dificuldade não é entender a mensagem, a grande dificuldade é aceitar a mensagem. Porque a mensagem muda, a mensagem traz transformação. As pessoas não querem, só querem ouvir de Jesus, mas não querem aprender de Jesus. Foi isso que o pastor falou ontem aqui, que a maioria, a grande porcentagem dos crentes adventistas da promessa, não sabe, não conhece Jesus, não conhece a sua lei, a sua doutrina. A gente só ouve, a gente só está ouvindo, mas aprendendo de verdade, não. E Tiago vai falar para nós, olha, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E para ser praticante eu tenho que aprender a palavra. Ontem eu conversando com uma pessoa, e aí, se alguém te perguntar por que você guarda o sábado? Só ficou assim, não. Eu guardo porque está na Bíblia. A gente só ouve, mas na hora de praticar, na hora de saber defender, eu não vou ousar aqui pedir para você levantar a mão se você sabe realmente defender a doutrina que você crê. Não vou fazer isso. Mas, irmãos, para a gente pensar, não ser somente um ouvinte, mas praticantes da palavra. Porque Jesus, Ele não está interessado se eu sou um presbítero. Jesus não está interessado se você canta bonito, se você é um bom diácono. Jesus não está interessado se você sabe fazer isso ou aquilo na igreja. Não. Jesus está interessado se você é um verdadeiro discípulo dele. É isso que Jesus está olhando para mim e para você. E no meio da multidão, Ele não olha para o teu cargo, Ele olha para você, individual. Para ver se você realmente é um verdadeiro discípulo, ou você está caminhando aí no oba-oba com a multidão. Que palavra dura. A gente não gosta de ouvir isso, de arrependimento, de mudança, não. Jesus é amor, Liel, claro que é, e muito amor. Jesus fala com amor, Ele fala com muito amor. Mas irmãos, Jesus nunca vai deixar de falar a verdade para mim e para você. Ele nunca vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Porque para andar com Ele, nós temos que ter coragem de ouvir esse tipo de mensagem. Para andar com Ele, nós temos que aprender com Ele, ouvir o que Ele tem dito para nós, e deixar ser transformado por Ele. Ouvir, aprender e ser transformado e crescer. Não é somente ouvir. O discípulo que entende quem Jesus é, vive por Ele, vive para Ele. Não anda só procurando os seus interesses. O discípulo verdadeiro reconhece, entende que qual é a razão por que nasceu, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas esse discurso é duro. Não é agradável de se ouvir. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles ouvem essa palavra,
Essa palavra foi como uma bomba no coração daquelas pessoas, porque eles não queriam compromisso com Jesus, eles só queriam comer do pão e ver os milagres de Jesus. Só que não foi para isso que Jesus veio, irmão, só para fazer milagres. Não foi para isso que ele veio aqui à terra, só para multiplicar os pães. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode curar todas as enfermidades? Pode. Mas o propósito dele é transformar a minha e a sua vida. E a gente precisa entender isso. Mas essa palavra é dura, versículo 60. Quem pode suportar? Versículo 66, ao ouvir isso, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. O que a gente precisa entender é que Jesus ele não está interessado em números, em quantidade. Isso não faz diferença para ele, porque ele olha para mim, ele olha para você, individualmente, para ver se nós realmente somos verdadeiros discípulos dele, se nós entendemos a mensagem dele, não somente ouvimos, mas praticamos a mensagem dele. E aí no versículo 67, quando aquelas pessoas começaram a ir embora, Jesus, ele olha para os 12 discípulos dele que caminhavam com ele, aqueles que eram íntimos dele, que tinham aprendido dele, que estavam convivendo com ele o tempo todo. Jesus olha para eles e ele não passa a mão na cabeça daqueles homens. E ele diz assim: vocês também não querem ir embora? E aí, por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque no meio dos discípulos, irmãos, existem aqueles que estão envolvidos e existem aqueles que estão compromissados. Esses dois grupos de pessoas existem. Os envolvidos é aqueles que estão presentes, aqueles que participam, aqueles que vêm, mas a intenção deles é outra. Eles estão envolvidos com o movimento, mas eles não se entregam ao movimento. Eles estão envolvidos com a prática, mas eles querem apenas experimentar coisas novas. Mas experimentar coisas novas eu não posso, irmão? Pode, não é errado. Mas muitas vezes a gente só quer isso. A gente só quer grandes acontecimentos, grandes envolvimentos, grandes cultos, grandes programações. E aí, isso não pode ser prioridade. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que prioridade é o reino de Deus, a vontade de Deus. Porque essas são atitudes de um verdadeiro discípulo. Mas tem aqueles que têm compromissos com o Senhor. Os discípulos que têm compromisso com o Senhor são aqueles que entendem a missão de Jesus. São aqueles que entendem, que se deixam ser transformados, que não andam somente ouvindo as palavras, mas deixam ser transformados dia após dia. Mas tem que ter coragem para ouvir esse sermão. Tem que ter coragem para ter esse posicionamento, para andar assim. Jesus vira para os 12 e diz: vocês não querem ir embora? Tem mais alguém aí que ficou escandalizado com o discurso? Tem mais alguém aí que não se sentiu à vontade com a pregação? Mas olha a atitude daquele que tem compromisso, do discípulo que tem compromisso com o Senhor Jesus. Versículo 68, o Pedrão se levanta. Ele se levanta e ele diz: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos, Senhor? Sabe o que Pedro está falando, irmãos? Nós já entendemos que não tem outra pessoa que possa nos conduzir à verdade a não ser o Senhor. Nós entendemos, Senhor, a mensagem é dura, a mensagem é pesada, difícil de engolir, mas nós entendemos que não existe nenhum outro além de Ti. No versículo 68 e 69, Pedro: para quem nós iremos, Senhor?
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro responde com toda a convicção e certeza que ele tinha no coração. Porque, um pouquinho mais à frente, aquilo que Jesus ia fazer na vida dele, era para que identificasse o Pedro antes de Jesus e o Pedro depois de Jesus. A diferença que existe no verdadeiro discípulo comprometido com Ele. Para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por mais difícil, irmão, que seja ouvir as palavras, só o Senhor revela para a gente o caminho, só o Senhor revela para nós a direção, só o Senhor revela como sendo a verdade, não existe outro além dEle. Pedro diz: nós temos crido e reconhecido que Tu és o Santo de Deus, Filho do Deus vivo. E aí parece que no versículo 70, Jesus dá uma resposta nada a ver. Jesus olha para eles e responde: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Ele está se referindo aqui a Judas que iria o trair. Parece que não tem nada a ver o que Jesus está falando aqui. Mas sabe o que Jesus está dizendo para nós e está ensinando para o Pedro? Pedro, nem tudo aquele que tem tudo aquilo que parece Pedro. Pedro, nem todo mundo que diz ser meu discípulo é de verdade, Pedro. Pedro, olha aí, nem todos aqueles que andam comigo vão ser reconhecidos como discípulos, porque olha o Judas, daqui a pouquinho ele vai me trair, Pedro. Então, Pedro, tome a tua decisão. Porque as pessoas estão desistindo aí, Pedro. Estão me abandonando por qualquer coisa. Pedro, não faça isso. Jesus estava dizendo, irmãos, para eles: só vai se manter comprometido aqueles que se permitirem ser transformados. Porque sem transformação genuína na minha e na sua vida, a gente só vai vir para o culto. A gente só vai pregar uma palavra aqui. Sem transformação genuína, a gente só vai cantar uma música aqui. Sem transformação genuína, a gente só vai frequentar mais um culto. Não vai fazer diferença alguma. Meu irmão, queria terminar dizendo que eu creio que nós precisamos olhar para nós. Qual é a nossa motivação em seguir a Jesus? Qual é a tua motivação? Porque hoje muitos crentes estão assim, oscilantes. Hoje querem tanto de Deus, buscam a Deus, oram a Deus, buscam a Deus, mas amanhã não aparece. Hoje estão orando e buscando ao Senhor, estão ouvindo a palavra do Senhor, estão cantando, estão pulando, mas amanhã não vem na ceia participar. E Jesus diz bem claro para mim e para você: se você não participar, você não tem parte comigo. Pode tirar o teu cavalinho da chuva que está perdendo tempo. Que discurso duro, né, Eliel? É muito duro. Mas, infelizmente, as pessoas estão trocando Jesus por qualquer coisa. Eu tenho uma festa de casamento. Eu tenho uma viagem. Eu tenho que ver meu filho. Eu tenho que ver isso, aquilo. Eu tenho que acertar lá. Eu tenho que ver meu negócio. As pessoas estão deixando Jesus por qualquer coisa, irmãos. E Jesus, ele é muito claro em dizer para mim e para você: aquele que não deixar pai, mãe, filho, não deixar esposa, não deixar isso, aquilo, por amor a mim, não é digno de mim. Agora você foi duro, Léo. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Deixar a família, deixar a família. Não é digno de mim. Mas a minha família é mais importante. É Jesus que falou, não é o Léo. Aí Jesus olha para eles: vocês não querem ir embora também? E ele faz a mesma pergunta para nós: você não quer ir embora também? Porque esse discurso é duro.
que nós nessa noite possamos tomar uma posição. Ou a gente diz como Pedro: para quem nós iremos, Senhor? Porque só você, irmão, sabe de onde o Senhor Jesus te tirou. E sabe de onde o Senhor Jesus me tirou e te tirou? Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos resgatou de lá e disse: você é meu filho. Você é meu. Eu comprei você com sangue precioso. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida que eu e você precisamos viver. Vamos decidir, irmão. Eu queria desafiar a mim primeiro. Vamos decidir nessa noite. Ou a gente vai continuar vivendo como envolvidos. No primeiro embate, no primeiro confronto a gente vai desistir e vai embora. Ou a gente vai se comprometer ainda mais com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. E nessa oração, eu queria desafiar você a se comprometer de verdade com Jesus. Eu não conheço, só o Senhor Jesus conhece quem são os verdadeiros discípulos. Só o Espírito Santo pode trazer essa transformação. Que nessa oração, eu não vou chamar aqui, mas que a gente possa entender que nós temos que pensar além daqui, irmãos. Que um dia isso aqui vai passar. Vai chegar um momento que a gente não vai poder estar se reunindo mais. E aí a gente vai servir ao Senhor Jesus lá, onde a gente estiver. Será que nós vamos manter o mesmo comprometimento que nós temos com o Senhor aqui? Será que se tirar o meu cargo hoje de presbítero, tirar o meu cargo disso ou daquilo, não deixar mais eu fazer alguma coisa, será que eu vou continuar firme? Adorando ao meu Jesus com o mesmo afinco, com a mesma dedicação? Será que se não me chamarem mais para fazer alguma coisa, eu vou continuar aí abraçando ao Senhor, independente de qualquer coisa? Pode chegar esse tempo. Então o nosso desafio nessa noite, vamos nos comprometer mais com o Senhor Jesus? Vamos apenas estar no meio da multidão, envolvidos, mas vamos nos comprometer de verdade.